Depois de 20 anos de negociações, Mercosul e União Europeia firmaram um acordo comercial, que chegou a ser comemorado por alguns setores no Brasil. Menos de uma semana depois, pressionado por agricultores e sindicatos locais, o presidente Emmanuel Macron anunciou que a França ainda não está pronta para ratificar o pacto. O acordo prevê redução de taxas alfandegárias de produtos produzidos por países do bloco europeu e por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que compõem o Mercosul. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a professora e doutoranda do Instituto de Relações Internacionais, Fátima Mello. Olá, professora, obrigada por nos receber. Olá. O setor agrícola foi um dos maiores interessados nesse acordo ao longo dos anos, né? Um dos pontos firmados agora prevê a redução de tarifas em 95% de produtos europeus e de 82% para produtos do Mercosul. A senhora acredita que pode ser vantajoso para o bloco do Mercosul? Então, não é à toa que esse acordo levou tanto tempo sendo negociado. Foram 2 décadas de intensas negociações que, na verdade, traduziam os diferentes interesses envolvidos tanto nos países membros do Mercosul quanto na União Europeia. O setor agrícola de ambos blocos, ele tem muitos interesses divergentes entre eles. No caso do Mercosul, e especificamente no caso do Brasil, o grande interessado nesse acordo sempre foi o que a gente chama de agronegócio, o grande setor de agricultura comercial voltada para a exportação, principalmente do setor de grandes commodities como soja, cana-de-açúcar, milho, os produtores de carne, carnes. Então, esses setores sempre tiveram muito interesse em ampliar suas exportações para o mercado europeu. Por outro lado, na Europa, os interesses envolvem, enfim, interesses divergentes, como, por exemplo, da grande agricultura empresarial europeia, que envolve alto conteúdo tecnológico e muitos investimentos pesadíssimos, e os interesses da agricultura familiar europeia, do campesinato europeu, que sempre temeu muito as repercussões de um acordo de liberalização comercial como esse na sua produção, assim como a agricultura familiar aqui no Mercosul. Por exemplo, a agricultura familiar produtora de leite aqui no Mercosul, no Brasil, eles sempre temeram, ao longo dos 20 anos de negociação, emitiram muitos comunicados falando, olha, se a pequena agricultura produtora de leite tiver que competir com as grandes empresas europeias como Nestlé, Parmalat, as condições de competição são muito desiguais e a agricultura familiar do Mercosul pode perder muito. Então, o que a gente chama de setor agrícola tem muitos interesses divergentes. O que nós avaliamos ao longo do tempo é que o setor que mais ganha com esse acordo é o setor, do lado aqui do Mercosul, é o setor exportador do grande agronegócio. Então, a lógica, a estrutura negociadora sempre foi muito essa. O Mercosul, em nome de abrir mercados para as exportações do agronegócio, acaba no trade-off, como a gente chama, na barganha das negociações, os governos do Mercosul têm que ceder em outras áreas, como bens industriais, compras governamentais, serviços, outros temas, em troca de ampliação de mercados para as exportações do agronegócio. Então, a gente pode dizer, grosso modo, que o setor do agronegócio do Mercosul ganha em detrimento de outros setores fundamentais para o desenvolvimento das economias, das sociedades do Mercosul. E, por outro lado, o setor da grande agricultura na Europa, da grande agricultura empresarial, das grandes corporações de agricultura comercial da Europa, que tem conexões, enfim, globais, de cadeias produtivas globais, também ganha acesso ao Mercosul com produtos muito sofisticados, de conteúdo tecnológico sofisticado, etc. Mas, assim, o que nós questionamos é que estes ganhos para estes setores da agricultura comercial
grande, eles se dão em detrimento de muitos outros setores, tanto da agricultura familiar, quanto de outros setores em negociação, como é o caso de bens industriais e esses outros que eu citei. E já é possível avaliar riscos e vantagens desse acordo? Eu gostaria de fazer só uma ressalva sobre a avaliação de ganhos e perdas, que é o fato de nós, neste momento, não termos acesso aos documentos, digamos assim, o documento final que foi fechado, né? Ao longo de muitos anos, a sociedade civil do Mercosul sempre teve acesso aos documentos de negociação e por isso pôde opinar, interagir, tentar influenciar, mas nesse momento nós não temos. Então, as opiniões nesse momento são muito em função da arquitetura geral, da estrutura geral negociadora, que a gente sabe que continuou vigente. E alguns percentuais, etc., que a gente já sabe que, por notas, comunicados, o que acabou sendo fechado. Nesse momento, nós avaliamos que tem muito mais perdas do que ganhos se nós olharmos para os setores mais sensíveis do Mercosul. Por quê? Como eu estava falando, a estrutura negociadora é muito baseada, do lado do Mercosul, em ganhos para o agronegócio, para as exportações do agronegócio, em troca de perdas para muitos outros setores. Então, esse é um primeiro grande problema do acordo. O fato, por exemplo, da União Europeia poder agora, quer dizer, num período, né, de desgravação, poder entrar, exportar seus produtos, seus bens industriais de altíssimo conteúdo tecnológico e tudo, sem barreiras tarifárias, isso, por exemplo, em automóveis e muitos outros setores, significa um risco muito grande para a indústria do Mercosul, né? Isso, inclusive, tem a ver com toda uma discussão que vem desde lá da época da CEPAL sobre a necessidade de se proteger a indústria nascente, proteger setores sensíveis que são fundamentais para o desenvolvimento, que não podem ficar expostos a uma competição em condições de igualdade com gigantes, né, que têm, enfim, investimentos enormes envolvidos e tal, em condição de igualdade. Isso acaba gerando distorções. Outros setores que significam riscos, por exemplo, o setor de serviços, né? Serviços hoje, esses acordos de livre comércio não envolvem só comércio de bens, né? Serviços é uma área que está incluída nesses acordos. Serviços inclui serviços financeiros, de comunicação, serviços de energia, água, uma série de serviços que serão abertos às empresas europeias. Isso pode ter um impacto enorme no desenvolvimento dos países do Mercosul, que deixarão de contar com mecanismos de regulação nacional para estimular esses setores que podem servir ao desenvolvimento econômico, social do país. Outro setor que a gente avalia como um grande risco é o setor de compras governamentais. Compras governamentais são as compras do setor público, que também são instrumentos fundamentais para políticas de desenvolvimento. Eles também foram abertos nesse acordo à presença, à participação de empresas europeias, né? Outros riscos, como por exemplo em propriedade intelectual, que afeta diretamente a produção de genéricos, né, com impacto em saúde, acesso a medicamentos. Toda a discussão de denominações de origem para a agricultura familiar, por exemplo, o fato da agricultura familiar do Mercosul, em tese agora, a gente tem que conhecer melhor os termos em que o acordo foi fechado, mas o grande risco era, por exemplo, de não poderem mais usar certos termos que os europeus reivindicam como termos seus, como queijo parmesão, ou champanhe, enfim, termos assim que agora, enfim, que a Europa reivindica como sua. Então, assim, existem muitos riscos. Em termos de ganhos, muitos analistas têm falado da importância, nesse momento, que o Brasil, em especial, passa por um risco de fragilização institucional, política, econômica muito grande, de um certo distanciamento do Brasil em relação ao multilateralismo, em relação digamos, às instituições internacionais, né? E então alguns analistas estão vendo como uma forma de manter o Brasil comprometido com o ambiente institucional da comunidade internacional, com o multilateralismo, o fato de
no momento do fechamento do acordo, a União Europeia ter sinalizado que era importante o Brasil se manter no Acordo de Paris, né, que o atual governo brasileiro manifestou o desejo de se retirar, inclusive cancelou uma COP, né, que seria realizada no Brasil. Então, assim, alguns analistas veem como positivo o fato do Brasil ter, enfim, se comprometido com um ambiente institucional que gera custo político para o Brasil se retirar de outros compromissos internacionais. No caso da carne bovina, alguns analistas afirmam que o acordo vai garantir apenas 1/3 do que o Mercosul precisaria para manter o equilíbrio. Qual a sua avaliação sobre isso? Então, de novo, o setor exportador de carnes, ele tinha um grande interesse, né, na conclusão desse acordo. O setor de carnes no Brasil é um setor muito sensível para o desenvolvimento brasileiro, porque ele envolve muitos desmatamentos, envolve extensões muito grandes para a pecuária, com grandes impactos em comunidades e populações tradicionais, povos indígenas, campesinato, que tem sido expulso de suas terras em nome da expansão do gado. Então, eu gostaria de falar menos dos ganhos para eles, né, para esse setor, no que diz respeito às exportações, e mais nas perdas, no caso do Brasil, caso esse setor ganhasse ainda mais mercados com esse acordo, porque quanto mais mercados de exportação esse setor tem, mais pressão sobre o meio ambiente, sobre as florestas, sobre as comunidades e populações tradicionais nós vamos ter aqui. Então, é um setor muito problemático do ponto de vista ambiental. Por isso que nós também temos avaliado que, por mais que esse acordo signifique um compromisso do Brasil com o Acordo de Paris, né, que foi sinalizado assim, de fato, o conteúdo dele representa um risco ambiental muito grande, porque ele exatamente garante mais exportações para setores que têm um impacto socioambiental e sobre a biodiversidade, sobre os direitos das populações tradicionais e o campesinato muito grande, né? Além disso, nada está garantido, porque os europeus, enfim, na reta final da assinatura, do fechamento, eles conseguiram incluir o chamado princípio da precaução, que sinaliza o seguinte: se o mercado europeu considerar que as carnes ou que outro produto do agronegócio brasileiro tem componentes de pesticidas, agrotóxicos, outros agroquímicos que podem prejudicar a saúde do consumidor europeu, o princípio da precaução fala que eles têm o direito de vetar essas exportações do Mercosul. Então, tem 1000 interpretações agora em curso sobre a amplitude desse princípio da precaução, em que capítulo entrou, em relação a que exatamente que vai valer, mas o fato é que é um princípio que os europeus conseguiram inserir lá, que a gente não pode garantir que alguém diga, não, essas carnes são produzidas a custo do desmatamento da Amazônia, então a União Europeia não vai aceitar. Enfim, então, para nós aqui, a nossa preocupação, de fato, é com a questão socioambiental envolvida no setor de pecuária, que de fato, um setor com um uso muito intensivo de recursos naturais e com forte expropriação, expulsão das populações tradicionais de seus territórios. E você acredita que a disputa comercial entre a China e os Estados Unidos, além da crise automobilística na Europa, seriam fatores que influenciaram na confirmação desse acordo? A maioria dos analistas considera que sim, né? Que esse acordo assinado, fechado neste momento, tem um componente geopolítico, digamos assim, né? E no caso do Brasil, o Brasil vinha sinalizando um alinhamento muito forte com o governo dos Estados Unidos, né? Um esvaziamento de compromissos no sistema multilateral e um alinhamento bastante
explícito, né, com os Estados Unidos. Então, num certo sentido, avalia-se que a Europa entrou aí, de certa maneira, sinalizando também que continua sendo um ator de peso na disputa geopolítica. Então, isso é um acordo muito grande, envolvendo economias muito importantes. A União Europeia tem acordos desse tipo, birregionais, com outros países, etc., mas com grupos de países, mas com o Mercosul realmente é um acordo de um patamar, digamos, econômico e geopolítico considerável. E o acordo comercial prevê a redução de tarifas progressivamente para os produtos industrializados europeus. Em que medida isso pode prejudicar a indústria nacional, por exemplo, automobilística, farmacêutica e química? Pois é, esse é o grande risco, né, que muitos analistas têm apontado. Assim, a gente não precisa ser muito especialista para imaginar que grandes empresas europeias que têm, digamos assim, altíssimo conteúdo tecnológico envolvido nos seus produtos, em todos esses setores que você mencionou, né? E o Mercosul, que de alguma maneira precisa criar mecanismos de fomento, estímulo, investimento nestes mesmos setores, de modo que pudesse competir em alguma condição menos assimétrica. Quando você faz um acordo de liberalização que prevê a eliminação de tarifas, você está colocando em condição de competição de igualdade. Então, é claro que perde o Mercosul, e há um risco muito grande de se criar uma situação em que o Mercosul aprofunda a sua condição, a sua inserção na economia global como exportador de matérias-primas sem valor agregado, enquanto que a Europa consolida a sua posição, as empresas europeias, como, digamos assim, as líderes na exportação, nas cadeias globais, de produtos de altíssimo valor agregado. Isso tem um impacto enorme em termos de ciência, tecnologia, de desenvolvimento de uma série de setores no Brasil que precisariam de ter estímulo para poder se expor a uma competição dessa maneira, sem nenhum tipo de proteção. Eu acho que isso tem a ver, sim, com algumas visões que a gente estuda muito aqui no IRI, né? Que são visões distintas sobre o papel do comércio no desenvolvimento. Porque, na verdade, assim, a gente fica falando, que ótimo, um acordo de liberalização de comércio, quando a gente precisa entender qual é o papel do comércio no desenvolvimento. O comércio, por si próprio, ele não gera mais desenvolvimento, ele é um meio, uma ferramenta para o desenvolvimento. E a simples liberalização do comércio, quer dizer, tem teses das correntes mais liberais, elas falam, não, vamos botar os países para competir livremente, que isso por si só é bom. Quando a gente começa a perceber as correntes de pensamento que vêm aqui da tradição cepalina e de outros, muitos pensadores africanos, asiáticos, tem um conjunto de pesquisadores que vem mostrar que a liberalização do comércio, na verdade, ela aprofunda as assimetrias e que, portanto, é necessário para os países do Sul eles se defenderem seus setores para que eles tenham condições de competir. Outros autores, inclusive, falam que as condições de desenvolvimento de alguns setores só são possíveis na periferia se houver um afastamento do centro, no caso Europa. Então, existe muito debate mesmo sobre isso. Outros são muito críticos, dizendo, olha, isso aí, na verdade, é uma forma de expansão do capital europeu para a periferia, de expropriação ainda maior na periferia. E acho que tem uma preocupação muito importante, crucial, envolvida nisso, que é a condição dos trabalhadores em ambos blocos, porque os trabalhadores europeus também estão extremamente preocupados, não só a agricultura familiar, que eu tinha citado, mas os trabalhadores nas indústrias europeias, porque eles sabem que agora a Europa vai poder alocar determinadas etapas da produção dela em países que pagam mais baixos salários, que têm menos regulação
trabalhista, né, legislação trabalhista, regulação socioambiental, para baixar os custos de produção. Então, os trabalhadores europeus vão perder também, né, essa visão de que todos ganham. O movimento de trabalhadores em ambos países, no Mercosul e na Europa, sabem que a liberdade para as empresas alocarem a sua produção onde for mais barato só leva a perdas para os trabalhadores. Obrigada pelas informações, professora. Obrigada a vocês. Gabriela Rodrigues, para a TV PUC Rio.